Glória a Deus. Lá no verso 8, quero ler com você o verso 8, o verso 9 e o verso 10. A palavra do Senhor nos diz assim: o qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma dracma, não acende uma candeia, varre a sua casa e busca com diligência até encontrar. Diga comigo, até encontrar. Diga mais uma vez, até encontrar. E achando, convoca as amigas, as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Só até aí. Feche seus olhos mais uma vez. Peça para o Senhor falar contigo nessa manhã. Peça para que os seus ouvidos estejam abertos à voz de Deus. Peça para que o Espírito Santo de Deus fale com profundidade no teu coração. Esse é o nosso clamor, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Eu quero lembrar que hoje tem almoço, amém, irmão? Glória a Deus. Então, você que não sabia, está sabendo agora, tem almoço daqui a pouquinho lá embaixo. E daqui a pouquinho o cheiro está subindo, né? Mas se concentre na palavra ainda, deixa a palavra escapulir não, né? Eu quero, nessa manhã, falar um pouco, irmão, sobre aquilo que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração para falar contigo nessa manhã. E o tema dessa palavra é encontrando, né, aquilo que se perdeu. Encontrando a moeda que se perdeu. E a palavra direcionada, a palavra que o Senhor está colocando no meu coração nessa manhã, é para ministrar sobre o teu lar, para ministrar sobre a sua casa, sobre a sua família, amém? Quem ama a sua família aqui, irmãos? Quem ama a sua família? A família, ela é algo tão importante, né? Tão maravilhoso, que Deus nos entregou. E eu quero falar algumas coisas que muitas vezes, até mesmo dentro de casa, a gente vai perdendo. A palavra de Deus diz no Evangelho de capítulo 15 de Lucas, fala sobre 3 perdas, na verdade. Há 3 personagens aqui. A primeira fala sobre um pastor que perdeu uma ovelha. Nessa história de Jesus, uma ovelha, quando o pastor vai contando ali no seu aprisco, ele se dá conta que uma se perdeu. E a Bíblia fala que ele guarda as 99, ele sai para buscar a que se perdeu, né? E ele encontra, e ele se alegra muito, né? Ele regozija-se diante do Senhor, porque essa ovelha voltou, essa ovelha agora volta para o aprisco. A segunda história desse capítulo de João, capítulo 15, que Jesus está contando, fala sobre um pai, né, que quase também perdeu um filho. Filho que, por rebeldia, por um coração rebelde, sai do seu lar, sai da sua casa e simplesmente embora. Dá as costas para o pai, e o pai fica ali, né, naquela intercessão, naquela ansiedade pelo retorno do seu filho, e assim acontece, né? O filho volta. Nós conhecemos essa passagem como a passagem do filho pródigo. Mas Jesus termina o capítulo 15 contando sobre essa dracma, né? Sobre essa moeda, que era uma moeda muito valiosa. Jesus faz questão de dizer que essa mulher tinha 10 dracmas e uma se perdeu. E talvez a gente se pergunte, mas uma só, né? Ela tinha 9 ainda. Para que tanta preocupação? Para que tanta diligência? Para que ela buscar essa que se perdeu? Mas a Bíblia vai dizer que essa mulher diligentemente, ou seja, com todo cuidado, ela busca incansavelmente
aquilo que se perdeu. E nas três, né? E depois a Bíblia fala que ela chama as amigas, a Bíblia fala que ela chama as pessoas, as vizinhas, e celebra, faz uma festa, porque aquilo que ela tinha perdido foi encontrado. Nas três histórias que Jesus conta, tanto do filho pródigo, tanto do pastor, tanto da dracma perdida, as três histórias terminam em festa. As três histórias têm algo muito em comum: celebração. Celebração. E quando nós olhamos para esse texto, algumas coisas me chamam a atenção, sabe? Que a celebração, ela é um padrão do céu. Amém, irmão? A celebração, ela é um padrão divino. E quando nós deparamos com essas três histórias, que elas acabam se encontrando, sabe? A gente vai perceber que nesse momento, quando a alegria ela chega, é uma alegria diferente. É uma alegria que tira a lágrima, é uma alegria que faz com que a guerra se torne em paz. Porque a alegria, ela é o oposto daquilo que se perdeu, da tristeza que impera no ambiente. Nós começamos o texto aqui falando sobre Jairo, que é um pai de família, um líder religioso. Mas Jairo, ele vê que a sua filha está moribunda, está à beira da morte, e ele vai até Jesus. Não foi fácil para ele se despir da sua religiosidade, e ele ir até Jesus e falar: Jesus, por favor, entra na minha casa, Jesus, intercede sobre a minha família, intercede sobre a minha filha que vai morrer. E a palavra diz que imediatamente Jesus foi com ele. Ou seja, é uma casa onde está sem alegria. Mas depois que Jesus chegou, tudo muda. Porque quando Jesus chega no ambiente, tudo é mudado. Você crê nisso também, amém, irmão? Quando Jesus chega no ambiente, tudo é transformado. E assim acontece também na casa dessa mulher. Porque algo foi encontrado, algo que estava perdido dentro do próprio lar. E a palavra de Deus então vai dizer que ela se alegrou. Ou seja, o padrão do céu então, a oração do Pai Nosso nos ensina a orar uma coisa muito interessante, e ela cabe para todas as áreas da nossa vida. A oração do Pai Nosso nos diz assim: Senhor, que a Tua vontade ela aconteça assim na terra como ela é no céu. O que Jesus está nos ensinando a orar então é: Senhor, que aquilo que acontece no céu também aconteça na minha vida. Que o padrão do céu seja o meu padrão. Que a vontade do céu também seja o padrão aqui na terra, na minha vida. E muitas vezes, irmãos, o desejo de Deus, muitas vezes não, sempre o desejo de Deus é que nós vivamos uma vida abundante. Ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O propósito da vinda de Jesus é porque ele percebeu que sem ele nós viveríamos uma vida medíocre. Sem ele nós viveríamos uma vida de escassez em todas as áreas. Mas ele diz: eu vim. O ladrão, antes de falar dele, ele fala sobre o ladrão. O ladrão, referindo-se ao diabo, ele vem somente para matar, roubar e destruir. Aí Jesus ele diz: mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Ou seja, a vinda de Jesus então é que nós venhamos a viver uma vida de abundância. Pastor, o que seria uma vida de abundância? A vida abundante fala sobre uma paz que excede todo entendimento. A vida abundante fala sobre não ter falta de nada. A vida abundante fala de uma presença que, apesar dos momentos difíceis que nós vamos enfrentar, nós sabemos: o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza e o socorro tão presente na hora da minha angústia. A vida abundante, ela não é apenas uma vida de tranquilidade. Pode ser que tenhamos guerras, mas o Senhor está conosco. Isso é vida abundante.
Vida abundante não significa o quanto você tem no banco, mas vida abundante representa o quanto você tem no céu e Deus derrama sobre a sua vida isso. A vida abundante fala sobre uma família, sobre uma casa restaurada, sobre um casamento onde Deus se alegra, fala sobre uma família, um relacionamento de pais e filhos, onde Deus tem prazer de se encontrar. Isso para mim é vida abundante. E talvez você olhe para dentro do seu lar, para dentro da sua casa, e a palavra de hoje, meu irmão, é sobre família mesmo. Talvez você olhe para dentro da sua família, olhe para dentro do seu lar e perceba que, assim como essa mulher, algumas coisas têm se perdido. Algumas coisas não têm sido mais encontradas dentro do seu ambiente. Às vezes dentro do lar, às vezes dentro do casamento, às vezes na relação de pais e filhos, tem se perdido algumas coisas. Mas o que me chama a atenção não é a dracma que se perdeu. O que me chama a atenção nesse texto é a busca dessa mulher, a postura dessa mulher. O que você faz quando algo está perdido? Você procura, sim ou não? Quantos gostam de procurar aqui? Quantos gostam de procurar uma coisa aqui, irmão? Eu detesto procurar. Né, Pri? Falo, Pri, me ajuda aqui. Antes, minha mãe falava, Leandro, pega uma coisa em tal lugar. Eu falei, mãe, não achei. E a minha mãe falava aquela frase, se eu for aí encontrar, Leandro, quem já ouviu isso aí também? Tá ali na minha cara, né? Tá ali de frente. Tá ali tão perto. E às vezes eu fico até com vergonha de brigar com o Heitor, porque o Heitor, você fala com ele, Heitor, procura ali. O Heitor procura as coisas assim, né? Porque procurar dá muito trabalho. Procurar fala de algo, né? Fala de uma ação que vai demandar da gente muita coisa. Quer ver uma coisa? Quer ver o meu dia começar muito estressado? É quando eu perco a chave do carro e a carteira de manhã. E não encontro de jeito nenhum. Começar o dia procurando, né? Faz com que o restante do dia quase se perde. Você fica tão atribulado naqueles minutos ali, porque você está querendo tanto encontrar, ainda mais quando você está atrasado, e você não acha de jeito nenhum. Ninguém gosta de procurar. E talvez a ação maior, né? Talvez o que a gente mais faz, talvez, é olhar para aquilo que se perdeu e a gente falar assim, uma hora a gente vê, uma hora a gente acha, né? Eu tenho 9 ainda, né? Essa que sobrou ainda, essa que se perdeu ainda, não tem problema não. Essa que se perdeu não tem problema, porque eu ainda tenho 9. E tantas vezes, coisas tão essenciais dentro de casa têm se perdido. Mas a postura dessa mulher é uma postura de alguém que não se conforma em perder, que não se conforma em ser roubada, né? O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Ela diz, eu não aceito ser furtada, eu não aceito ser roubada, eu vou procurar até encontrar aquilo que Deus me deu. Quantos estão entendendo que o Senhor está falando conosco aqui, irmão? Eu não vou me conformar. E tem tantas e tantas pessoas que se conformam com os assaltos diários que o inferno tem prevalecido sobre o seu lar e sobre a sua família. Porque muitas vezes nós falamos, mas é assim mesmo. É assim mesmo. Todo casamento tem crise, é assim mesmo. Todo adolescente é rebelde mesmo, é assim mesmo. Ah, não tem problema não tem isso. Vai dar certo, daqui a pouco melhora. Mas irmãos, as coisas elas não se ajustam
sozinhas. Amém, irmão? Sim ou não? Amém? As coisas, elas não se ajeitam e não se ajustam sozinhas. O que o Senhor, Ele nos fala aqui nessa passagem é sobre uma ação. Sobre uma ação que permite, primeiro, a gente age, né? É uma ação que diz: Senhor, eu vou agir com as armas e com a direção que o Senhor me der. Mas o milagre, Senhor, será seu. A honra será sua. A glória será do Senhor também. Mas a ação é nossa. É quando nós começamos a dizer: Senhor, eu não aceito. Eu estou lendo um livro. E esse livro fala sobre o poder da ação. Esse livro é citado, não é um livro cristão, mas Jesus é muito citado ali. E ele fala uma coisa muito interessante: não aceite menos do que Jesus conquistou na cruz pela sua vida. Não aceite menos que isso. E muitas vezes nós acabamos aceitando um lar disfuncional. Nós acabamos aceitando uma vida mais ou menos. Nós acabamos dizendo: não, isso uma hora vai se ajeitar, uma hora Deus vai fazer, uma hora. Mas a ação dessa mulher é uma ação de não aceitar ser roubada e perder aquilo que Deus fez na sua vida. Quando nós olhamos para dentro do nosso lar, valores muitas vezes estão se perdendo dentro da nossa casa. Às vezes o respeito tem se perdido dentro dos nossos lares. Talvez o tratamento, a forma de nós tratarmos o pai, a mãe, o filho, a esposa, o marido, a esposa, talvez é uma coisa que tem se perdido. Talvez a gente tem dentro dos nossos lares, né, um ambiente às vezes de muito egoísmo. Só a gente gosta muito de receber, só que muitas vezes a gente não dá na mesma proporção que a gente recebe. Talvez o que tem se perdido dentro dos nossos lares é amor. O amor tem se esfriado, isso é um fato. A gente ama menos, e cada vez mais o amor vai se diminuindo. Só que quando nós olhamos para dentro do nosso lar, da nossa família, o amor também é algo que tem se perdido. Às vezes o carinho, a minha forma de demonstrar amor, talvez você tenha outras, mas a minha forma de demonstrar amor é beijando, né? É abraçando. Os meus filhos, nem todos gostam de ser beijados e abraçados toda hora. Mas eu entendo da importância de abraçá-los, de beijá-los, beijar a minha esposa, beijar a minha família, dar carinho. E talvez o carinho tenha se perdido. Talvez o carinho tenha se perdido. Talvez o único momento que o marido chega para fazer um carinho, né, ou receber ou ter um carinho, é um momento de intimidade. Quando se tem, porque às vezes até a intimidade dentro dos lares está sendo roubado, está sendo tirado, né? Eu ouvi uma situação um dia desse que eu fiquei pensando muito, né? Sobre essa questão da intimidade. Às vezes a idade chega, né? E a situação acaba se complicando um pouco. E talvez a gente vai pensar: não vamos mexer com isso não, né? Deixa isso quieto. Mas não aceite menos do que a vida que o Senhor tem para a sua vida, meu irmão. A vida que Ele conquistou para você, ela é abundante. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo o que o Senhor está falando aqui? Às vezes o elogio de olhar e dizer: você está tão bonito, você está tão bonita, olha que comida boa, olha que comida saborosa que você fez. Dificilmente, minha esposa está aqui, dificilmente eu não termino uma refeição sem agradecer a ela e dizer que está gostoso. Não é verdade, Pri? Dificilmente eu termino uma refeição
sem saborear e dizer: Pri, poxa, caprichou hoje, né? Mas amanhã ela vai caprichar de novo também. Porque é um padrão que nós precisamos dizer, de honrar quem está nos servindo ou quem está fazendo algo por nós. Isso é um padrão. É um padrão de elogiar a beleza. É um padrão da gente, sabe, querer estar na mesa. Quantas e quantas vezes hoje a gente não se reúne mais em volta da mesa, porque cada um come com o seu celular na mão, cada um vai para um canto da casa, né? E a comunhão já não existe mais. E essas coisas a gente vai perdendo. Essas coisas a gente vai tendo como natural. A gente vai olhando para essas situações e a gente fala: mas é assim mesmo, pastor. Toda família é assim. Não uma família que caminha no padrão do céu. Amém, irmão? Não, mas é assim mesmo, pastor. É assim mesmo. Não toda família que caminha no padrão do céu. Eu não sei você, meu irmão, mas eu quero viver o padrão do céu. Tem um momento em que Josué, aquela frase emblemática de Josué, quando ele vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você sabe o que Josué, quando você lê o contexto todo, isso não é apenas uma declaração de fé de Josué. A gente usa, né? Tem no caminhão, tem na casa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas quando você lê o texto e você entende o que Josué está falando, Josué está dizendo o seguinte para o povo como líder: eu não sei o que vocês vão fazer da vida de vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa teremos como padrão a presença de Deus dentro do nosso lar. Eu e a minha casa não vamos de forma alguma nos amoldar ao padrão desse mundo, ao padrão de outros deuses. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, irmãos? O que Josué está dizendo é que é uma posição que eu e você precisamos ter. Quantas e quantas vezes algo que tem se perdido dentro do nosso lar é a vida com Deus, é um momento, às vezes, de comunhão, de oração juntos. Uma das coisas que nós fazemos lá em casa é, antes de dormir, a gente tem um momento de oração com os meninos. E é tão interessante ver como eles se desenvolvem, né? A oração, ela começa tão básica. O Lucas está na fase de: Papai do céu, obrigado por esse dia, amém. Ele está nessa fase. Mas como é maravilhoso olhar hoje o Heitor orando e perceber como o Heitor já avançou no seu momento de oração com Deus. Olhar para o Tito e perceber que a oração do Tito não é mais: Papai do céu, abençoe meu dia, amém. Papai do céu, abençoa meu pai, abençoa minha avó que está doente, abençoa fulano, abençoa a igreja, abençoa isso. Por quê? Porque tem um ambiente ali onde a criança está sendo ensinada dentro dos moldes e da presença de Deus. Às vezes dentro do nosso lar a gente perde isso, né? Às vezes dentro do nosso lar a gente tem perdido tanta coisa. A gente tem perdido respeito, a gente tem perdido tratamento, a gente tem sido egoísta, os casais cada vez mais distantes. Esses dias eu saí, foi aniversário do Tito na quarta-feira, e a gente saiu para comer alguma coisa, e eu fiquei observando ali no restaurante onde a gente estava, a gente observando os casais, né? Uma oportunidade do casal estar ali conversando. E me chamou a atenção para um casal que estava na mesa ao lado. Eles mal se olhavam. Ele estava no Instagram, ela estava no Instagram também. E eles passaram quase a noite toda sem olhar. Olhava para o prato, olhava para o celular, olhava para o prato, olhava para o celular. E é por isso que muitas vezes a gente tem visto cada vez mais a gente abrir mão do que Deus nos deu. O divórcio acontecendo de uma forma tão
numerosa, até mesmo dentro da igreja. E uma coisa que Deus tem ministrado no meu coração: nenhum casamento termina da noite para o dia, né? Nenhuma casa desmorona. Às vezes é uma coisa que se perdeu hoje, não foi buscada, deixa para lá, uma hora se encontra. Amanhã outra coisa se perde, e aí a gente pensa: meu Deus, mas perdi, mas daqui a pouco se encontra. Daqui a pouco todas essas coisas reunidas não tem mais condição de uma casa estar erguida. O diabo, ele não quer uma casa toda de uma vez. O diabo, ele é tão paciente. O diabo vai trabalhando com o tempo. O diabo vai experimentando as oportunidades. Hoje ele rouba uma coisa, amanhã ele rouba outra, amanhã ele rouba outra, e quando ele se vai ver, tudo se perdeu. A postura dessa mulher, a Bíblia vai dizer, você está com a sua Bíblia aberta aí? Se você tiver com uma caneta, sublinhe essa parte aí, por favor. A Bíblia vai dizer que ela acendeu uma candeia. Amém? Ela acendeu ali talvez uma vela, talvez uma lamparina, alguma coisa que desse para ela uma condição dela buscar aquilo que se perdeu. Ah, meu irmão, tem tanta gente escolhendo o divórcio, pois não acredita mais que Deus é Deus de recomeços e Deus de algo novo. Amém, irmão? Que Deus é Deus que pode fazer infinitamente mais. Tem tanto casal, tem tanta família agarrada no materialismo, que tem se perdido, tem agarrado no conquistar. Eu preciso ter, eu preciso isso, eu preciso aquilo. E dentro da própria casa eles estão se perdendo. A história não se trata da moeda, a história se trata da postura de alguém que se lenta em fé, que levanta em fé e age. É muito mais fácil a gente terceirizar a responsabilidade. Mas sabe uma coisa que a Bíblia deixa clara aqui? Que ela não pede as amigas para ajudar ela a procurar, né? Ela procura. As amigas e as vizinhas são chamadas para celebrar, para festa. De quem é a responsabilidade de procurar? É dela. Diga comigo, é minha. 4 pessoas. Diga, é minha? É sua, meu irmão. Quem é a responsabilidade de acender uma luz bem clara lá na sua casa? Diga, é minha. E a palavra que o Senhor ministra no meu coração nessa manhã para te dizer é que brilhe a sua luz dentro do seu lar. É que brilhe a luz do Senhor através da sua vida dentro da tua casa. Amém? Que dentro do seu lar e dentro da sua família, a presença do Senhor venha clarear, venha iluminar, venha florescer cada vez mais em nome de Jesus. É muito fácil, sabe, perder e esperar, né, que a coisa vai aparecer do nada, mas não vai, se a gente não agir. Mas sabe o que eu aprendo nesse texto? Que o Senhor, Ele respalda quem se levanta em fé para procurar aquilo que foi perdido. O Senhor, Ele respalda. Você pode dizer isso comigo? Eu não vou deixar a minha família se perder, amém? Você pode dizer isso comigo? Eu não vou perder o meu filho para as trevas. Você pode dizer isso comigo? Você pode dizer isso comigo? Eu não gerei o meu filho para a morte, amém? Você pode dizer isso comigo? Eu não casei para me separar. Amém, irmãos? Eu e você precisamos declarar isso. Por quê? Porque a mulher, ela está dizendo, eu não vou aceitar isso não. Eu não posso ver o diabo cirandando a minha família, o diabo cirandando o meu casamento, o diabo cirandando a minha casa, os meus filhos. E eu vou dizer que é algo normal? Não, não vou. Eu não posso normalizar aquilo que não é padrão do céu para dentro da minha casa. Eu não posso. Sabe o que essa mulher fez? Ela se levantou.
ela varreu. Irmãos, quando eu estava ontem preparando essa palavra, o Espírito Santo ministrando no meu coração, sabe o que eu imaginei? Quando a gente varre, a poeira que está sentada, o que acontece? Ela se levanta, né? A poeira que está sentada, ela se levanta. Ou seja, varrer fala de uma condução, de muitas vezes trazer à tona aquilo que se assentou. Mas talvez está assentado, mas não se resolveu. Essa mulher, ela varre. Essa mulher, ela talvez arreda ali os seus móveis, porque ela está valorizando aquilo que se perdeu. A começar de você. Às vezes a gente espera que o outro mude, mas essa manhã talvez você fale assim: meu esposo tinha que estar aqui. Ah, se meu filho estivesse aqui para ouvir essa palavra. Mas se, sabe, o fulano estivesse aqui para ouvir essa palavra, como ele precisa ouvir? Eu sei que o Senhor trouxe você nessa manhã para esse lugar. E quem precisa de mudança nessa manhã, você pode dizer isso comigo: começa por mim, Senhor, me muda, me transforma, me molda. Senhor, revela a tua vontade na minha vida, a começar de mim. Amém? Talvez você esteja se perguntando como fazer. Talvez a gente sempre está falando: minha casa está assim, pastor, por favor, vai lá em casa. A gente vai, a gente ora, mas que talvez comece o milagre, comece pela tua vida, em nome de Jesus. As mudanças comecem por você, que o esvaziamento, como nós acabamos de cantar, comece por você. Senhor, menos de mim e mais do Senhor na minha vida. Amém, irmãos? Menos de mim e mais da tua presença. Senhor, menos das minhas palavras e mais da tua palavra na minha boca. Senhor, menos da minha personalidade e mais da sua personalidade, Senhor. Quero ser humilde como o Senhor, eu quero servir como o Senhor, eu quero amar como o Senhor. E que a tua postura transforme, mobilize todos que estão na sua casa. Amém, queridos? Que a sua luz acesa, a Bíblia fala que essa mulher acendeu a candeia e ela procurou. Que a sua luz possa andar no meio das trevas, se porventura estão lá. Mas talvez você diga: pastor, mas a minha luz ainda é tão pequena. Brilhe a vossa luz naquele lugar, brilhe a sua luz naquele lugar. Permita que a luz de Cristo chegue ali naquele ambiente, mude todas as circunstâncias em nome de Jesus. Não se acostume com as perdas, meu irmão. Não se acostume com as perdas. Às vezes você olha e você vê um rastro de um cupim. E o cupim é um negócio, né? Uma praga, né? Você vê um rastro e você fala assim: deve ser nada não. Quando você vê o rastro por dentro, já está tudo comido. Quando você vê o rastro, aquela poeirinha, né, que o cupim dá, por trás já foi tudo, ou está começando a destruir tudo. E se a gente negligenciar aquela poeirinha do cupim, né, a gente talvez vai perder um móvel, a gente talvez vai perder uma casa se ela for de madeira, a gente às vezes vai perder uma cama. Por quê? Porque foi negligenciado aquilo que não poderia ser negligenciado. Hoje eu perco uma moeda, amanhã eu perco uma casa. Ela não achou isso normal. Eu quero caminhar para o fim, meu irmão, e pensar que o que a Bíblia está dizendo para nós. Você está com a sua Bíblia aberta aí ainda? Amém? Ela acendeu a candeia, e o que ela faz depois? O que ela faz depois aí? Verso 8. Ela varre a casa e busca com diligência até encontrá-la. Às vezes a gente até dá uma varrida, às vezes a gente até dá uma orada, né? Mas essa mulher, ela é perseverante. Essa mulher, ela persevera.
ela vai até o fim. No domingo passado, retrasado, eu preguei sobre Daniel. E a Bíblia fala que Daniel, ele orou durante 21 dias. Daniel está em jejum, sem comer, sem beber. E ele está ali buscando uma resposta de Deus. E Daniel só para de orar. Não significa que Daniel agendou orar 21 dias. Ele está orando, ainda que lhe falte forças, porque ele está perseverando até encontrar, até Deus falar com ele. Quando nós vamos para Atos, capítulo 2, fala de uma igreja que está ali perseverante, 120 reunidos no mesmo lugar, e eles estão ali até que o Espírito Santo seja derramado sobre eles. Eles estão ali até se cumprir a promessa que Jesus prometeu antes de morrer. Essa mulher, ela busca até encontrar. Meu irmão, que talvez você olhe, talvez a palavra que Deus está ministrando sobre corações aqui nessa noite, talvez a promessa ela não se cumpra amanhã, talvez a promessa ela não se cumpra semana que vem, talvez a promessa não se cumpra mês que vem, talvez a promessa não se cumpra ano que vem, mas que Deus te dê a perseverança de você orar até o céu se abrir sobre o seu lar em nome de Jesus. Que você tenha perseverança de acreditar. Senhor, talvez você diga, pastor, mas está doendo tanto. Que o Senhor passa do bálsamo dele sobre a tua vida hoje, sobre as feridas do teu coração. Que o Senhor passe sobre o bálsamo, o azeite, como a palavra diz do Salmo 23, que do óleo desce o azeite que vai escorrendo pelo corpo. Salmo 133, e esse azeite vai curando todo o teu ser nessa manhã, para a glória de Deus. Talvez você diga, pastor, mas está tão difícil perseverar. Deus se agrada de quem persevera. Deus se agrada de quem paga o preço. Deus se agrada de quem varre. Deus se agrada de quem diz, busca, busca, bate na porta até a porta se abrir. Deus se agrada. Que nessa manhã, meu irmão, Deus te dê perseverança para você viver o milagre de Deus, amém? Seu lar é de Jesus, amém, irmãos? Sua casa é do Senhor, seu filho pertence ao Senhor, seus filhos são de Jesus, tua família é do Senhor, o teu marido é de Jesus, tua esposa é de Jesus, o teu lar é do Senhor. E o inimigo não tem poder sobre esse lugar. E talvez você diga, talvez você olhe, talvez você escute, talvez, e não há nenhum tipo de prepotência minha dizer que o meu lar é perfeito. Temos desafios, temos lutas também, temos adversidades também. Mas uma coisa que o Senhor tem ensinado a mim, a Pri, é não se perder no meio de tantos desafios que a vida coloca. Talvez arrumar, puxar um móvel daqui, puxar um móvel dali, dá um trabalho, irmão. Dá um trabalho. Quando você varre, a poeira levanta. Quando você varre, quando você arreta, você tem que botar o móvel no lugar de novo. Só que hoje talvez seja muito mais prático para tantas famílias abrir mão de algo tão poderoso e precioso que Deus colocou, que você fique focado, obcecado talvez nesse propósito, até você encontrar. Não pare de procurar, não pare de orar, não pare de buscar. Você crê que Jesus está aqui nessa manhã, amém?